Amado ou amada, ouça com atenção. O capítulo que você está atravessando agora não termina em derrota, não se encerra em decepção, não termina em perda. O final já foi escrito e declara vitória sobre a sua vida. O que preparei para você, ou a deixará sem palavras. Não porque seja pequeno, não porque mal dê certo, mas porque será tão completo, tão inegável, tão impregnado com a minha presença, que ninguém poderá confundi-lo com coincidência. O que começou com lágrimas nas horas da madrugada, terminará com a alegria que transborda de um coração restaurado. O que começou em confusão, terminará em clareza. O que começou com medo terminará em fé. Você entrou nesta fase sem saber o quão intensa ela se tornaria. Você não sabia o quão profundo seria o processo de purificação. Você não esperava as noites sem dormir, as batalhas silenciosas, as guerras internas em que se perguntava se ainda tinha forças para continuar. Esta fase exigiu mais de você do que você acreditava possuir. Exigiu fé quando as evidências eram inexistentes. Exigiu confiança quando a lógica dizia para desistir. Exigiu obediência quando os resultados eram invisíveis. E, no entanto, você permaneceu. Você continuou orando quando suas orações pareciam não ser ouvidas. Você continuou acreditando quando acreditar parecia tolice. Você continuou caminhando quando desistir teria sido mais fácil. Essa persistência, essa recusa obstinada em desistir, preparou você para o que está por vir. Mas deixe-me lhe contar o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Você pensou que estava sobrevivendo. Eu estava preparando você, não apenas para receber a bênção, mas para sustentá-la. Não apenas para ser promovido, mas para lidar com ela sem ser destruído por ela. Eu estava refinando você, não punindo você, purificando você, não abandonando você, fortalecendo você, não negligenciando você. A pressão não era sua inimiga, era sua treinadora. O calor não era sua punição, era sua câmara de transformação. A escuridão não foi o seu exílio, foi o seu espaço de desenvolvimento. Pense num diamante. Antes de se tornar precioso, admirado, valioso, ele começa como carbono enterrado nas profundezas da terra. Suporta pressão esmagadora e calor intenso por longos períodos. Se esse carbono pudesse falar no meio do processo, descreveria um peso insuportável, clamaria sobre a escuridão sufocante, imploraria por alívio. Mas o que ele não entenderia é o seguinte: a pressão não o está destruindo, o calor não o está consumindo, a escuridão não o está apagando, está transformando-o. As próprias condições que parecem insuportáveis estão moldando o brilho. Você já passou por esse processo? O peso foi real, as lágrimas foram reais, a confusão foi real, mas a transformação também foi. Você não é a mesma pessoa que começou esta fase. Sua fé é mais profunda, seu discernimento é mais aguçado, sua resistência é maior, sua dependência de mim é mais íntima. O conforto jamais poderia ter produzido isso. A facilidade jamais poderia ter desenvolvido isso. A conveniência jamais poderia ter cultivado essa profundidade. Esta fase foi estratégica. Eu jamais o promoverei a uma dimensão para a qual você não esteja preparado. Por isso, primeiro o refinei. E agora, o refinamento está se completando. A próxima fase não é de sobrevivência, é de manifestação. Não se trata de apenas sobreviver, mas de uma vitória esmagadora. Não se trata de cruzar a linha de chegada exausto, mas de estar em triunfo, plenamente consciente de que somente eu poderia ter orquestrado este resultado. Há orações que você sussurrou repetidamente, pedidos específicos que você me trouxe inúmeras vezes. Você se perguntou se eu me cansava de ouvi-los. Eu jamais me canso da sua voz. Cada oração chegou até mim. Cada lágrima foi recolhida. Cada pedido foi registrado. Nada foi ignorado. Nada foi desperdiçado.
Enquanto você dormia, eu organizava tudo. Enquanto você trabalhava, eu orquestrava. Enquanto você lutava batalhas visíveis, eu vencia guerras invisíveis. Eu tocava corações que você não podia ver, abrindo portas inacessíveis, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam, posicionando pessoas, recursos, o momento certo. Tudo isso em movimento muito antes de você ver qualquer evidência. Algumas de suas orações já foram atendidas. Elas estão simplesmente a caminho. Algumas estão sendo atendidas agora mesmo. Algumas estão prestes a se manifestar de forma tão dramática que não haverá dúvidas sobre quem as realizou. A demora não foi uma negação. O momento foi intencional. Se tivesse acontecido antes, você não estaria preparado? Mas agora, a estação está mudando. Existem diferentes estações na vida: estações de plantio, estações de crescimento, estações de cultivo, estações de colheita. Muitos desejam colher logo após o plantio, mas os frutos só aparecem depois que as raízes se desenvolvem. Você plantou com obediência, você semeou com lágrimas, você investiu com fé, e sob a superfície, raízes se formaram. Agora a colheita se aproxima. O que você plantou com dor, você colherá com alegria. O inimigo tentou convencê-lo de que era inútil. Ele sussurrou: não está funcionando. Nunca vai mudar. Você está preso. Mas ele mentiu. Ele viu o que estava por vir e queria que você desistisse antes de chegar lá. Ele atacou com desânimo. Ele o pressionou com medo. Ele o dominou com dúvidas. Mas você não se rendeu. E porque você não desistiu, você garantiu a vitória. Os próprios ataques destinados a destruí-lo o fortaleceram. A pressão destinada a esmagá-lo o treinou. A escuridão destinada a isolá-lo aprofundou sua intimidade comigo. Você está em um limiar. Para trás está uma temporada de provações. À sua frente está uma temporada de manifestação. Não se trata apenas de melhores circunstâncias. Trata-se de elevação. Você está passando de uma dimensão de fé para outra, de um nível de influência para um impacto maior. Esta próxima temporada não é apenas para o seu conforto, é para um propósito. Tenho aguçado seus sentidos espirituais, ensinando-o a discernir minha voz do ruído, ajudando-o a reconhecer a verdadeira paz em vez do falso conforto. Você desenvolveu habilidades no deserto que precisará na promessa. Oportunidades estão chegando, decisões se expandirão, a influência aumentará. E você está pronto. Você concluiu a preparação individual. Agora vem a manifestação pública. Isso não é conversa motivacional. É um decreto enraizado em minha natureza imutável. Eu não minto. Eu não falho. Eu não esqueço o que prometo. O que eu profetizei sobre a sua vida acontecerá. Não porque você seja perfeito, mas porque eu sou fiel. E este é apenas o começo. Uma mudança está acontecendo. Não de forma estrondosa, não de forma dramática, não de uma maneira que vire notícia da noite para o dia, mas silenciosamente, poderosamente, irreversivelmente. O chão sob os seus pés está se movendo. Você pode ainda não ver com seus olhos físicos, mas pode sentir em seu espírito. Algo parece diferente. O peso que antes oprimia seu peito está se dissipando. A ansiedade constante está perdendo força. A confusão que antes nublava seus pensamentos está se dissipando. Isso não é coincidência. Isso é transição. Por muito tempo, você esteve estagnado. Você foi obediente, mas o progresso parecia lento. Você foi fiel, mas os resultados pareciam demorar. Você foi consistente, mas a vitória parecia distante. Mas entenda isto claramente. Silêncio não significa inatividade. Quando parecia que nada estava acontecendo, tudo estava acontecendo.
Por trás da cortina da sua realidade visível, os preparativos estavam sendo finalizados. Os alinhamentos estavam sendo aperfeiçoados. As linhas do tempo estavam sendo sincronizadas. Você não foi esquecido. Você estava sendo posicionado. Posicionar-se raramente é confortável. Requer paciência, requer entrega, requer confiança sem provas. Você teve que aprender a se manter firme quando se sentia instável, a falar com fé quando a dúvida era forte, a permanecer firme quando fugir parecia mais fácil. Essa disciplina formou força dentro de você, força que você precisará aonde quer que vá, porque o próximo nível traz peso, aumento de favor, aumento de responsabilidade, maior influência. A bênção é bela, mas deve ser carregada com sabedoria. É por isso que a preparação sempre precede a promoção. Você pensou que a demora era um castigo, era proteção. Havia portas que você me implorou para abrir. Portas que teriam te esmagado se tivessem sido abertas cedo demais. Havia relacionamentos que você tentou reatar, mas que teriam te esgotado se tivessem permanecido. Havia oportunidades que pareciam de ouro, mas escondiam falhas. Então, encerrei o que precisava ser encerrado. Removi o que precisava ser removido. Reduzi o ritmo do que precisava ser reduzido. Não para te machucar, mas para te proteger. Você não perdeu o que era para você. Você foi redirecionado daquilo que te limitaria. Agora, olhe para si mesmo com sinceridade. Você lida com conflitos de forma diferente. Você reage ao estresse de forma diferente. Você protege sua paz de forma diferente. Esse crescimento não aconteceu da noite para o dia. Foi forjado pela pressão. E a pressão produz clareza. Nesta nova fase, a clareza será sua vantagem. Você não correrá mais atrás do que não lhe pertence. Você não implorará mais por acesso onde não é valorizado. Você não se diminuirá mais para caber em ambientes pequenos. O refinamento removeu o desespero. Agora, você parte de uma confiança enraizada na credibilidade. Portas que correspondem à sua maturidade estão prestes a se abrir. Conversas que refletem o seu crescimento estão por vir. Salas que antes te intimidavam te convidarão a entrar. E quando você entrar nelas, não se sentirá como um impostor. Você se sentirá preparado ou preparada, porque você está. Algumas das mesmas pessoas que te ignoraram observarão sua ascensão em silêncio, não por inveja, mas por espanto. Elas não entenderão como você suportou o que suportou e ainda permanece firme, mas você saberá. Você se manteve firme porque foi amparado ou amparada. Você perseverou porque foi fortalecido ou fortalecida. Você sobreviveu porque foi sustentado ou sustentada. Essa mudança não afetará apenas uma área da sua vida. Ela se espalhará. As finanças se estabilizarão. Os relacionamentos se alinharão. As oportunidades aumentarão. A paz se aprofundará. Mas lembre-se disso com atenção. A maior bênção não é externa. É a estabilidade interna. A certeza inabalável de que você está sendo guiado ou guiada. No passado, você questionava cada decisão. Agora você age com discernimento. No passado, você temia o desconhecido. Agora, você entende que é no desconhecido que o crescimento muitas vezes reside. O medo antes ditava seu ritmo. Agora a fé o define. Uma coragem está se formando em você. Uma coragem que surpreende até você mesmo. Coragem para dizer não. Coragem para ir embora. Coragem para recomeçar. Coragem para esperar sem pânico. Isso é maturidade. E a maturidade atrai a ascensão. As próximas portas que se abrem não são acidentais. Elas estão alinhadas. O momento certo importa. Se a oportunidade tivesse surgido no ano passado, você poderia tê-la sabotado sem querer por insegurança. Se a virada tivesse acontecido antes, você poderia ter dependido de si mesmo, em vez de mim. Mas agora, você entende a dependência, você entende a entrega,
Você entende que o sucesso sem alinhamento é vazio? Então, quando a manifestação começar, você não a idolatrará, você a administrará. É por isso que permitiu o período de desapego, para remover o ego, para remover o orgulho, para remover apegos nocivos. Assim, quando a abundância chegar, ela não o corromperá. Quando a influência se expandir, ela não o consumirá. Quando o reconhecimento aumentar, ele não o definirá. Sua identidade está estabelecida agora. Você não está buscando validação. Você está trilhando seu propósito. Essa mudança transforma tudo. Haverá momentos nesta próxima fase em que você parará e perceberá. Foi por isso que orei. E nesse momento, a gratidão o inundará. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você enxerga a jornada com clareza. As lágrimas não foram em vão. As noites não foram vazias. A espera não foi inútil. Cada capítulo contribuiu para este. E mesmo agora, muito mais está se revelando além do que você imagina. Não limite o resultado ao que você visualizou. Meus planos superam suas expectativas. Você orou por estabilidade. Eu preparei expansão. Você orou por provisão. Eu preparei abundância. Você orou por cura. Eu preparei restauração com propósito. Há camadas de bênçãos atreladas a esta mudança. Parcerias inesperadas. Conexões estratégicas. Ideias criativas. Sabedoria financeira. Autoridade espiritual. Tudo emergindo gradualmente, não caoticamente. Você sentirá isso. As conversas serão diferentes. As decisões serão mais leves. A resistência será mais fraca. A oposição ainda existirá, mas não o intimidará mais. Porque agora você sabe quem luta por você. Você não está entrando nesta próxima fase sozinho. A mesma presença que o sustentou na escuridão o guiará na luz. A mesma voz que te confortou na confusão te guiará na clareza. A mesma força que te sustentou na fraqueza te fortalecerá na abundância. Essa mudança não é exagero, é alinhamento. Alinhamento entre promessa e preparo, entre visão e maturidade, entre chamado e caráter. E quando o alinhamento acontece, o movimento se torna natural. Então, respire. A época da luta está terminando. A época da imposição está se encerrando. A época da súplica acabou. Você não precisará convencer o que lhe foi destinado. Você não precisará manipular o que está destinado a você. Você não precisará se esgotar tentando fabricar o que já foi escrito. Repouse nessa verdade. Porque o que está por vir não exige desespero, exige prontidão. E você está pronto. Há uma diferença entre acreditar que algo está por vir e estar presente no momento em que finalmente chega. Você acreditou por muito tempo. Você proferiu palavras de fé quando a realidade as contradizia. Você declarou esperança quando as circunstâncias zombavam de você. Você se apegou a promessas que pareciam invisíveis. Mas agora, você está se aproximando da época em que a crença se transforma em visão. Esta é a fase em que a manifestação se torna visível. E quando começar, não será caótica nem confusa. Sentirá alinhamento, sentirá estabilidade, sentirá que foi conquistada através da perseverança. O primeiro sinal será a paz. Não a perfeição externa, a paz interior. Situações que antes provocavam ansiedade não te abalarão mais. Conversas que antes te intimidavam não te silenciarão mais. Decisões que antes pareciam esmagadoras agora parecerão claras. A paz é a prova de que o alinhamento aconteceu. Porque quando você está posicionado corretamente, não precisa forçar o movimento. Você flui. Por muito tempo, você nadou contra a onda corrente, tentando provar seu valor, tentando consertar o que nunca foi seu para consertar, tentando resgatar o que nunca te foi designado. Essa fase te exauriu, mas a exaustão revelou algo importante. Você não pode carregar o que eu não te chamei para carregar. Então, eu removi o peso.
Algumas coisas se foram de repente. Algumas se foram dolorosamente. Algumas se foram sem explicação. Na época, pareceu uma perda. Agora, você verá que foi libertação. A libertação sempre precede a ascensão. Imagine escalar uma montanha carregando uma bagagem desnecessária. Quanto mais alto você sobe, mais pesada ela parece. Para chegar ao topo, você precisa se desapegar. Você pensava que certos relacionamentos eram permanentes. Você pensava que certas portas eram essenciais. Você pensava que certos prazos eram fixos. Mas eu vi o que você não conseguia ver. Algumas pessoas eram passageiras. Algumas portas eram distrações. Alguns prazos eram prematuros. Agora, quando novas conexões se formarem, você notará algo diferente. Elas não vão te drenar. Elas vão te aprimorar. Elas não vão competir com você. Elas vão colaborar com você. Elas não vão te tolerar. Elas vão te valorizar. Isso é alinhamento. Você não precisa mais implorar para ser notado. Você está onde é reconhecido. Oportunidades surgirão, condizentes com o seu crescimento, não ilusões chamativas. Portas estratégicas. E graças à preparação que você realizou, você as reconhecerá. O discernimento amadureceu dentro de você. Antes, você buscava a emoção. Agora, você busca a paz. Antes, você perseguia o que parecia impressionante. Agora, você persegue o que parece estar em sintonia com seus valores. Essa mudança o protegerá, porque a ascensão atrai atenção. Quando o prestígio aumenta, a visibilidade também aumenta. Mas você não é mais frágil. A crítica não o derrubará. A demora não o desanimará. A oposição não o intimidará. Por quê? Porque sua identidade não está mais atrelada a resultados. Ela está ancorada em propósito. Houve um tempo em que a rejeição o despedaçava. Agora, ela o redireciona. Houve um tempo em que a demora te desanimava. Agora, ela te desenvolve. Houve um tempo em que o silêncio te confundia. Agora, ele fortalece sua capacidade de ouvir. Você não reage mais da mesma forma. Isso é crescimento. E o crescimento muda a trajetória. A fase de manifestação se desenrolará gradualmente, não de uma vez só. Uma conquista, depois outra, e confirmação após confirmação. Às vezes, parecerá quase irreal. Você vai parar e pensar: isso está mesmo acontecendo? Sim, porque as sementes eventualmente germinam. Você plantou com obediência, mesmo quando não tinha vontade. Mesmo quando os resultados eram invisíveis, mesmo quando ninguém aplaudia sua disciplina, você continuou plantando. Agora vem a colheita visível, mas ouça com atenção. A colheita exige mordomia. A bênção exige responsabilidade. O favor exige humildade. É por isso que esta temporada testará seu caráter de novas maneiras, não através do sofrimento, através do sucesso. O sucesso pode intoxicar se a base for frágil, mas sua base foi construída na adversidade. Você aprendeu a orar quando nada dava certo. Você aprendeu a se render quando o controle falhou. Você aprendeu a confiar quando a lógica desmoronou. Então, quando o sucesso chegar, você não o idolatrará. Você o administrará com sabedoria. Haverá melhorias financeiras, mas o dinheiro não o definirá. Haverá alinhamento nos relacionamentos, mas os relacionamentos não substituirão seu centro. Haverá reconhecimento, mas os aplausos não controlarão sua identidade, porque sua identidade foi forjada no silêncio. O deserto lhe ensinou o que as multidões jamais poderiam. Ele lhe ensinou disciplina sem visibilidade, fé sem aplausos, consistência sem recompensa. Esse tipo de formação não pode ser fingido. Agora, quando as portas se abrirem, você não se sentirá com sorte. Você se sentirá preparado, porque a preparação encontrou a oportunidade. E essa intersecção se chama favor. Favor não significa ausência de obstáculos. Significa que os obstáculos não podem deter o destino.
Ainda haverá resistência, mas ela não dominará. Convites que antes te intimidavam chegarão. Recursos que antes pareciam inalcançáveis fluirão. Mas eis a verdade mais importante: a maior recompensa não é a porta. É quem você se tornou enquanto esperava por ela. Caráter acima do conforto. Profundidade acima da ostentação. Substância acima dos holofotes. Você foi moldado para a longevidade, não para uma excitação passageira. Esta é uma vitória sustentável, não para uma euforia momentânea. Você não está entrando em uma frágil conquista que desmorona sob pressão. Você está entrando em um futuro fortificado, porque sua base foi testada, e o que sobrevive aos testes pode sustentar o crescimento. Em breve, haverá momentos em que você olhará ao redor e perceberá: isto é diferente. O caos que antes te cercava desapareceu. A confusão que antes te obscurecia sumiu. O desespero que antes te impulsionava desapareceu. Em seu lugar, clareza, estabilidade, propósito. Agora você agirá com intenção? Chega de decisões frenéticas. Chega de buscar validação. Chega de se encolher para agradar aos outros. Você está caminhando em alinhamento. E o alinhamento gera aceleração. As oportunidades não parecerão forçadas. Elas parecerão naturais. Os relacionamentos não serão desgastantes. Eles serão fortalecedores. O trabalho não parecerá sem sentido. Ele será significativo. É isso que acontece quando a preparação encontra a promessa. Mas lembre-se disso à medida que a ascensão aumenta. Mantenha-se humilde. A mesma disciplina que o sustentou na escassez deve sustentá-lo na abundância. A mesma vida de oração que o sustentou no silêncio deve sustentá-lo na visibilidade. A mesma gratidão que o confortou na falta deve ancorá-lo na abundância. Porque a consistência protege a bênção. Você não é chamado apenas para receber a vitória. Você é chamado para administrá-la. E você está pronto. Se você não estivesse pronto, a estação não estaria mudando. Se você não estivesse preparado, as portas não estariam se abrindo. Se você não tivesse amadurecido, a responsabilidade não estaria aumentando. Confie nas evidências do seu crescimento. Confie na resiliência que você desenvolveu. Confie na sabedoria que você adquiriu. Este não é o fim da luta para sempre. A vida sempre trará desafios. Mas você não é mais frágil. Você está fortalecido. Tempestades podem vir, mas elas não vão te derrubar. Atrasos podem acontecer, mas eles não vão te desviar do caminho. A oposição pode surgir, mas ela não vai te dominar. Porque agora você sabe, você está sendo carregado, você está sendo guiado, você está fortalecido. E o que está escrito em sua vida não pode ser apagado por uma resistência temporária. O fim nunca foi a derrota. Foi uma vitória através do processo. E o processo está completo. Mantenha a cabeça erguida. Respire fundo. Siga em frente com confiança. A fase da sobrevivência acabou. A fase da prosperidade começou. Esta é a sua confirmação. Esta é a sua declaração. Esta é a prova de que nada do que você suportou foi em vão. Você não passou pelo fogo para permanecer o mesmo. Você passou por ele para emergir refinado. E o ouro refinado não teme o calor. Ele reflete a luz. Agora siga em frente. Não timidamente, não hesitantemente, mas ousadamente. Porque o que poderia ter te impedido, não impediu. O que tentou te quebrar, falhou. O que tentou te atrasar, apenas te fortaleceu. E a vitória que te aguarda, ela já estava escrita muito antes da luta começar. O fim sempre seria belo.